tem outro erro também. Nenhuma consultoria vai te dar a oportunidade. Só quem está lá dentro é que sabe como é que vai conectar as coisas e enxergar a oportunidade da aplicação daquela ferramenta. Agora, quem está lá dentro tem que saber o que é. Claro. E tem que beber da fonte, como você falou. Claro. E tem um problema. Em todos, de novo, vou voltar para os webinários e os seminários, né, de IA. Só fala das ameaças filosóficas. Você não instrui um conselheiro ou um gestor, seja lá o que for, para que ele possa enxergar as oportunidades daquilo para o negócio. Concordo. É só ameaça filosófica, entendeu? Olha, o mundo vai explodir e não sei o quê, você tem que ver as fake news, você tem que... Fala, claro, da cultura da empresa, mas não faz essa conexão com a oportunidade de negócio, não consegue. Cris, a realidade da vida, e às vezes eu sinto até pena das pessoas que tentam tratar de uma forma diferente, é que nada que te leva para um outro lugar melhor, né, assumindo que está todo mundo procurando algo bom, nada é feito sem ter um efeito colateral. Né? Então tem uma frase de um ensaísta francês muito famosa, do Paul Viril, que fala: quem inventou o avião, inventou o desastre aéreo. O ponto não é esse. O ponto é você evoluir na engenharia, para que ele caia cada vez menos, a ponto dele ser o mais seguro transporte do mundo, ainda que de vez em quando ele acabe levando a fatalidade de algumas pessoas. Nada do mundo é diferente disso. Nada. Nenhuma evolução, nenhum progresso é diferente disso. Então eu concordo com você. As pessoas ficam focadas num problema quando elas deviam dizer: a oportunidade é essa. Como é que eu construo o caminho daqui até lá para minimizar os efeitos colaterais? Então vamos usar ética, vamos usar regulação se for necessária. Mas é isso que eu tenho que enxergar. E as pessoas não conseguem fazer isso. É muito transformacional, né? No final de semana eu vi esse filme Oppenheimer, o criador da bomba atômica, na Segunda Guerra Mundial, e tem uma discussão dele com Einstein. E aí eles começam a pensar e a discutir sobre as consequências de se criar uma bomba atômica. E ele fala: a gente pode estar criando algo que pode acabar com a humanidade. E não só a evolução da física que é discutida ali, é discutida uma série de outras variáveis. E qual o seu medo hoje, Diego? Quando você estuda AI, como você estuda, tirando as capas de jornais, os extremismos do Instagram, do YouTube, qual que é o seu receio visitando a China, entendendo, estando, obviamente, cada vez mais dentro dessas novas tecnologias? O que você enxerga ali de precisamos ficar atentos? Cara, assim, eu não tenho medo. Eu sei que problemas vão acontecer, porque, de novo, sempre vai fazer parte do progresso. Então, eu não tenho medo. O que eu só tenho, o que eu só acho que a gente precisa prestar atenção é a gente vai ter que redefinir conceitos que um dia a gente definiu para nossa vida. E aí eu estou falando aqui de ética, entre outros temas. Por exemplo, quando você fala de privacidade, isso está sendo redefinido. Então, veja, não é medo, mas é sensível. A gente vai ter que pensar nisso. Poxa, quem olha... Assim, as pessoas que olham superficialmente para a China falam: o problema na China tem um problema seríssimo de privacidade. Ótimo. Eu estive na China agora em setembro e eu vi um cara falar assim: pega o seu documento aí, para um chinês. Né? Ele falou o documento dele, ele colocou, e aí ele conseguiu mostrar 3 segundos depois no mapa o caminho que o cara fez no dia. Você tem câmeras com reconhecimento facial. Aí você fala: isso é um absurdo. Bom, é um absurdo por quê? Porque mostrou Você ele... está fazendo coisa errada? Se você não estiver fazendo coisa errada, você não deveria se preocupar. Qual é o benefício desse possível problema? É que você conseguiria pegar um ladrão, um estuprador, um fugitivo, um assassino em série. E aí a gente faz isso. E a sociedade sempre teve que fazer isso. Vamos pegar a discussão do agrotóxico. A sociedade um dia teve que falar: vai ou não vai? A gente só tem comida suficiente no mundo por causa dele. Eu não estou defendendo agrotóxico aqui, só estou explicando Tem gente que fala assim: eu, por exemplo, eu não como ultraprocessado. Mas a comida barata que o pobre acessa é ultraprocessada. Se não tivesse, ele não ia ter dinheiro para comer. E aí? Mas faz. Então, eu não quero discutir o certo e errado. Né? Eu quero discutir, assim, tem questões sensíveis. Eu acho que privacidade é uma delas. A gente vai ter que redefinir esse conceito, eu nem sei qual é, eu nem tenho capacidade filosófica para dar essa resposta. Eu acho que tem um outro elemento aqui, que é a gente vai precisar fazer, os estados vão ter que fazer um trabalho muito forte de recapacitação de mão de obra. Tem muito negócio, muita profissão, ou posição, que vai desaparecer. Aí alguém fala: ai meu Deus, uai, mas isso veio acontecendo ao longo dos séculos. O cara no elevador hoje não tem mais quem pilota um elevador.
Né? Então, gente, é normal isso. O problema é que agora o efeito é mais em escala. Então você tem um grande risco assim, de em 10 anos você pegar 100 milhões de pessoas e falar, agora você não tem mais o que fazer. Quando o cara tem 25, 30 anos, você fala, beleza. Quando o cara é um pedreiro aos 60 anos de idade, é claro que o pedreiro não vai ser substituído pela IA, ou pelo menos não se imagina no curto prazo. Como é que você substitui esse cara? Né? É difícil. Substituir não, perdão. Como é que você requalifica esse cara? Difícil, ele já tem 60 anos de idade para um trabalho que é manual. Se fosse um trabalho de knowledge, você consegue, o cara estuda e avança. Então, a gente vai ter esse desafio. Acho que esses são os dois temas que mais me chamam a atenção e que, para mim, vão ser os mais difíceis. Privacidade e requalificação da mão de obra com mais de 40 anos de idade. Que está ligado à educação, né? E aí eu queria puxar esse fio, que é um gap. Porque se a gente for falar sobre o aspecto papel do governo, do Estado e a educação, com novas tecnologias, o quão dentro de uma bolha é a nossa conversa? A gente está falando isso de poucas empresas, de acessibilidade. E quando a gente olha para o cenário educacional, principalmente do país, existe um gap absurdo. E talvez o que a gente está falando aqui é algo que vai chegar nessa população, no nível de clareza que a gente discute, em alguns anos. Mas não no tempo que deveria. A gente não tem matemática básica de qualidade, a gente não tem administração, finanças, nada. E para falar de inteligência artificial ainda, que pode vir a ser a profissão do futuro dessas pessoas, como que você vê esse gap educacional? Cara, eu sou otimista. Não porque eu acho que o problema vai estar resolvido, mas quando eu olho para o que acontece com as pessoas. E eu sempre gosto de comparar o passado com o presente para comparar as diferentes condições. Tem uma diferença entre educação e conhecimento. Eu vou falar primeiro de conhecimento, que é você ter a informação, consumir uma informação. O meu avô, ele não estudou. E o meu avô demorou muito para ter conhecimento. Se o meu avô tivesse nascendo hoje nas mesmas condições, na mesma cidade, da mesma forma, ele não ia estudar, mas ele ia ter conhecimento. Então tem um lado positivo aqui, né? Hoje, o simples fato de você acessar um Google, de você ter acesso a uma rede, acessar um ChatGPT, amanhã ter ferramentas que vão te dar informações, cara, ela fecha um gap. Total. Vamos pegar um exemplo de quem tem de quem tem problemas menores do que esse do meu avô. Quando a gente ia para os Estados Unidos há 30 anos atrás, a gente fala, o que eu vou encontrar aqui? O que eu faço? Como é que hoje você não tem mais isso. Olha como você reduz a sua ansiedade, você facilita o seu processo, você estimula você ter coragem de fazer uma viagem dessa. Parece bobo isso, mas não é. Estamos falando do ser humano. Então, acho que o impacto em conhecimento, eu não vejo... Eu vejo algo de forma bem positiva. Do ponto de vista de educação, até agora ninguém conseguiu criar uma nova metodologia eficiente, mas não é nem na discussão de IA, é na discussão das ferramentas de tecnologia digital. As tecnologias digitais não conseguiram fazer educação ir para um outro patamar. Então, eu acho que a discussão da educação está muito atrasada ainda. Então, eu não acho que o IA vai fazer você ter uma educação melhor, assim como o garoto que está nascendo agora, pobre, no interior de Roraima. Por quê? Porque ninguém conseguiu construir um método melhor do que aquele de sala de aula. Mas, Essa é a realidade. mas eu vou te dizer, eu acho que você está falando está perfeito, mas isso para os primeiros anos. Porque quando você tem os primeiros anos em que você tem uma base boa, que não é só do conhecimento de matemática, mas em que você possa agregar a esse ensino, e esse é um problema também no Brasil, uma capacidade analítica que muitos outros países, Finlândia, Dinamarca, Noruega, já estão fazendo há muito tempo, porque eles mudaram a filosofia de educação primária para fazer com que aquelas crianças analisem desde sempre. São países que são muito menores que o nosso, numa condição financeira muito melhor, econômica muito melhor. Mas, passada essa fase, o ensino à distância funciona, e funciona muito bem para quem já passou dessa fase. Então, assim, eu acho que as ferramentas digitais, elas abrem um caminho espetacular para quem não tem acesso a um conhecimento, a uma base, porque não tem ou dinheiro ou não tem acesso regional ali na sua região para aqui. Então, eu acho que, apesar do EAD ser muito criticado ainda, mas isso é uma coisa que está evoluindo muito rápido e não tem mais jeito. Porque as pessoas, quando elas têm acesso a esse conhecimento, elas querem manter isso
E é muito, muito justo que se tenha. O Cris, eu concordo que o acesso aí do EAD, em especial depois de uma certa idade, ele tem um valor. Mas eu nunca vi um número de alguém me dizendo, ele resolve. Os números que eu vi até hoje, de todos os EADs, o nível, o percentual de pessoas que chega até o final é muito baixo. O percentual de tempo que você gasta do começo ao fim numa matéria é muito baixo. E o desempenho acadêmico das pessoas que concluem ainda é muito abaixo daqueles que fazem no presencial. Então, eu vejo o mérito do que você está falando. Eu só acho que no final, assim, do ponto de vista de educação, você não consegue resolver ainda algo, que é pegar uma nação e falar, essa nação pode ser mais bem acessada. Você está certo, mas eu digo para você, a gente também não resolveu um outro assunto. A gente abriu as cotas, colocamos um monte de pessoas que não tinham oportunidade dentro das faculdades, foi um sucesso, não é isso? Mas essas pessoas continuam ganhando menos que as outras. Concordo. É inacreditável. Então, assim, existe um problema estrutural no país, né? Que está se tentando resolver, mas eu digo, para mim, são avanços. Concordo. Lentos e graduais, mas que a gente está fazendo. Colaboram de alguma forma, né? Colaboram de alguma forma, entendeu? Agora, eu acho que realmente, na primeira infância, eu acho que não tem jeito. A gente tem que botar essas crianças na escola e tem que melhorar muito a forma com que a gente elabora o pensamento desde sempre. Isso eu acho que não tem jeito mesmo. Não acho que nenhuma ferramenta digital vai resolver isso nessa primeira infância, nesses primeiros anos de escola. Que não é só a primeira infância, quero dizer o primário inteiro, sim, né? Sim, os 8 anos primeiro. É o desafio, né? Porque... E tem outra coisa também que eu queria só complementar. Você falou assim, os estados, não sei o quê, eu concordo contigo, mas a iniciativa privada tem um papel muito relevante na reeducação da sua mão de obra. Ela tem. O único problema é que ninguém obriga ela a ter que fazer. Não. Né? Então, a gente pode achar que ela tem o papel, mas pode ser que ela não faça nada. Mas se ela não fizer, ela está ameaçada. Porque, veja bem, a desigualdade econômica, social e o gap de conhecimento ameaça o negócio. Claro. Como você vai conseguir mão de obra? Não tem jeito. Já não tem, né, hoje. Então, você tem esse desafio. Porque tecnologia é meio, é como. Ela não vai resolver o objetivo final. Não vai formar um aluno em medicina. Mais que eu tenha o curso completo digital. Então, você não vai trazer o profissional. E essa experiência empírica, o dia a dia, a troca, a convivência, o vivenciar o erro, a experiência que você contou de como nós construímos, é a mão na massa, é os erros, é os acertos, é aquilo que não funcionou. Eu vi um curso sobre inteligência artificial que me deu os caminhos perfeitos. Ele não vai te dar o resultado final, não tem como. Mas entrando nesse aspecto, falando de educação, como é que você vê o papel do governo olhando para tudo isso? E a gente teve aí no último ano sobre fake news, sobre notícias, agora com o IA está aparecendo de tudo, né? Caio, o Diego, você falou para mim que ele tinha vontade também de ter um papel mais ele gosta muito da política. É mesmo? Gosta então muito. vamos explorar esse lado aí. Responde o... Eu queria puxar aqui, esse fio aqui, porque na política você vê um distanciamento conceitual do mundo corporativo e principalmente de tecnologia. Falta pessoas aqui qualificadas ou que pelo menos acessem, têm interesse, até porque estão legislando sobre esse outro lado de cá sem ter esse conhecimento. E sempre que eu falo com alguém que esse mundo mais político ele precisa se desenvolver, eu falo de você. Eu falo, olha, tem alguém que eu conheço que conhece o mundo executivo, as corporações, tecnologia e inovação, e que se um dia ele transitar por aqui é alguém que eu vou legislar, ajudar, porque eu sei que vai ter minimamente o conhecimento e vai conseguir construir leis, decretos que de fato equilibre não só os poderes, mas o papel das organizações na sociedade. E eu queria muito, e falei com a Cris, a gente precisa explorar esse lado do Diego para a gente entender um pouquinho qual que é a visão dele e os pontos cegos que a gente não está enxergando hoje e o público possa também compreender o seu olhar. Boa. Cara, é assim, então, eu não acho que o Brasil faça um trabalho ruim. A gente precisa colocar em perspectiva. O Brasil não é uma potência tecnológica, então, naturalmente, o Estado brasileiro não vai liderar essa discussão. Você acha que os Estados Unidos vai vir aqui para poder... O que você está achando de inteligência artificial? Não vai. Mas quando você olha, assim, para a jornada, ela é uma jornada boa. Assim, a gente tem
A gente tem um bom arcabouço contratual, o Código Civil brasileiro é um bom Código Civil. A gente tem uma boa lei de privacidade de dados. A gente tem já uma agência que regula e, de alguma forma, fiscaliza a discussão de privacidade de dados no Brasil. E a gente tem agora um projeto de lei que está sendo discutido para IA. E é um projeto de lei bom, bem estabelecido. É claro, tem muita discussão para acontecer ali, eu posso mudar minha opinião, mas acho que de forma geral a gente vem evoluindo bem. Acho que o que a gente nunca vai conseguir evitar, de novo, são os problemas gerados por qualquer coisa, certo? Um remédio é bom, você tomar em excesso, cara, é droga, você pode se viciar naquele negócio. E a discussão de fake news, assim, mas acho que essas são questões que, apesar do Estado de alguma forma ter que resolver, elas não vão ser facilmente resolvidas por nenhum Estado. Tráfico de drogas não é resolvido facilmente por nenhum Estado, porque assim, são discussões estruturais que vão além do que o Estado efetivamente consegue controlar diretamente. Você não consegue controlar uma pessoa com um computador na casa dela fazendo um negocinho de... Meu Deus, fraude. Você trabalhou no mundo online, você sabe disso. Fraude no mundo online é a coisa mais comum. E nós somos experts no Brasil. Hein? Quanto que melhorou? Não, pega no mundo. Quanto que melhorou isso no mundo nos últimos 20 anos? Nada. Zero. Então tem coisas que a gente precisa tentar. Mas não dá para imaginar que o Estado vai resolver fácil, ou não é falta de inteligência ou de tentativa. Então, acho que a discussão de fake news, por exemplo, o Estado está tentando. Tem projeto de lei, aí favor, contra, a justiça brasileira de alguma forma vai tentando, agora tem o Código Eleitoral agora vai tentar prever isso. Vai ser difícil no final, cara, é como a fraude. Tem alguém em algum lugar tentando roubar o teu cartão, sabe? Então, de novo, acho que o Estado brasileiro faz um bom papel, mas ele vai continuar convivendo com os problemas mais estruturais que são gerados por questões como inteligência artificial. E de onde vem esse desejo de contribuir com o executivo? Cara, eu sou muito revoltado com o Brasil, cara. Sou muito revoltado. Eu amo esse país, nunca quis sair daqui. Já tive proposta de emprego para fora e disse não quero porque eu não quero sair daqui. Acho que o meu grande ponto é assim, esse é um país grande, é um país rico, é um país estável, né, sob a ótica geopolítica. E, cara, é um país muito pobre. É um país com muita pobreza, com muita desigualdade social. Cara, eu não posso achar normal as coisas funcionarem para mim e não funcionarem para 160 milhões de brasileiros. Eu não posso achar isso normal. Não posso. É desumano achar isso normal. E aí você tem duas formas de reagir a isso. Você pode não fazer nada ou você pode fazer alguma coisa. Esse fazer alguma coisa tem caminhos. Você pode ter uma ONG, você pode simplesmente ser se dedicar a entender para quem você está votando e influenciar positivamente para que as pessoas também façam isso. Você pode ir mais além. Eu quero ir mais além. E por que eu quero ir mais além? Porque, cara, a minha vida está organizada. Eu tive a chance de trabalhar bastante, de ganhar meu dinheiro, de formar meu patrimônio, de ter uma vida certinha, organizada. E aí eu fico pensando, beleza, eu vou trabalhar mais 30 anos para quê? Para dobrar o patrimônio? Para triplicar o patrimônio? Para quintuplicar o patrimônio? Para quê que eu vou fazer isso? Para deixar para meus filhos? Não, meus filhos vão sair com R$0. Tem a mínima chance de meus filhos ganharem qualquer dinheiro. Eles precisam construir o deles. Eles vão ganhar educação, só. O resto vai acabar em vida, minha e da minha esposa. Então, eu vou trabalhar 30 anos a mais para quê? Para ganhar 3 vezes mais que eu ganho? Para quê? Para levar esse dinheiro para onde? Para comprar um helicóptero? Para comprar um avião? Para comprar uma casa o dobro do que eu tenho? Para ter mais trabalho, para cuidar da casa? Eu não preciso disso. E é uma das maiores frustrações aqui dos empreendedores que fizeram êxito, venderam as suas empresas por milhões, colocaram muito dinheiro no bolso, eles tiram um sabático, aí eles voltam... resolvi tirar 1 ano sabático. Aí dá 2 meses, 1 mês, ele está aqui fazendo o curso. Cara, eu preciso ajudar. Preciso contribuir, eu preciso me envolver de novo no ecossistema, eu preciso ajudar as pessoas. E essa sua leitura é algo que materializa aonde que é o meio e aonde é o fim. Sabe? Qual que é o processo dessa construção? Como que é esse give back para a sociedade? Cara, a minha construção, ela está em construção. Então, a primeira coisa foi, eu leio e me interajo muito com o mundo político. Então, eu estou aprendendo, estou descobrindo, estou conhecendo gente, estou aprendendo como é que as pessoas fazem A, B, C, D. Eu estou aprendendo. Faz
5, 7 anos que eu estou nesse... 10 anos já, que eu estou nesse processo de aprendizagem. Claro que ele é um processo lento, porque eu estou lá no iFood, eu estou lá na minha casa com os meus filhos, eu tenho coisas para fazer. Então, ele é o residual, é o tempo residual. Nos últimos 4 anos, eu passei a me envolver mais em eleições. Como é que eu me envolvo? Eu busco 2 candidatos que têm determinadas características e eu ajudo eles. Com dinheiro, com pontos, com conhecimento, com o que for possível. Então, por exemplo, na eleição passada, para deputado federal, eu conhecia uma pessoa que resolveu se candidatar pela primeira vez. O nome dela é Luana Tavares. Ela trabalhou com políticas públicas a vida inteira. Ela fez um mestrado em Oxford, em políticas públicas. E é uma pessoa que tinha a pauta do empreendedorismo. Mulher, 38, 40 anos de idade. Porra, atende todos os meus requisitos. Organizei jantar na minha casa, convidei pessoas, dei dinheiro, ajudei com dinheiro, apresentei ela para outras pessoas. No final não deu certo para ela, mas para mim tá tudo bem isso. O ponto é, eu estou neste processo, no ecossistema. O que eu imagino é que daqui 5 anos eu vou começar a dizer para as pessoas que eu estou na prateleira. Vou dizer, cara, eu estou afim. E como é que eu posso ajudar? Eu entendo muito desses 3, 4 temas aqui. Eu não preciso do salário, portanto eu posso começar a ajudar. O que vai ser me oferecido? Eu não sei. Aí eu vou começar a descobrir. Posso ser um assessor de não sei quem, eu posso ter um cargo eletivo, eu posso ter um cargo, sei lá de quê. Então, ou seja, o processo para mim vai chegar. Acho que essa é a forma como eu conduzo a minha vida. Eu tenho uma visão grande para alguma coisa, e aí eu entro na jornada e vou fazendo building blocks até chegar lá. Algumas coisas não dão certo, outras dão certo. Então eu estou exatamente nesse processo. E eu sempre brinco, as pessoas sempre brincam, mas onde você quer chegar? Eu falo, eu quero ser presidente do Brasil. Aí as pessoas falam, mas você quer ser presidente? Não é sobre ser o presidente, mas você tem que sonhar grande. Não é que eu quero ser o presidente, mas eu tenho que querer isso. Quer de alguma forma contribuir para a nação. Exato. E que o processo pode te levar a si. Isso. Se isso vai acontecer... É um detalhe, cara. É um detalhe. Mas eu acho que você está certíssimo, porque a primeira coisa que você tem que fazer é anunciar e estar junto. Então, o fato do David saber, de eu saber, comigo aconteceu bem diferente. Por quê? Porque eu nunca anunciei, mas eu fui convidada para ser e aceitei. Ser subsecretária de óleo e gás do Rio de Janeiro. Olha que legal. E aí a mosquinha da política pública me mordeu. Jura? Juro. Me conta mais. Eu que vou te entrevistar agora. Porque, cara, foi muito legal a minha experiência, apesar do meu chefe ter sido preso. Porque no governo do estado todo mundo é preso, mundo, né? Só que eu saí antes.